Olá, amigos! Estamos aqui no canal Terceira Via e hoje acordamos com uma notícia muito triste, que foi a morte do Olavo de Carvalho. Aos 74 anos ele faleceu. E o Olavo era filósofo, escritor e também guru do governo Bolsonaro. O Olavo sempre criou teorias da conspiração. Ele sempre foi aquele cara que desacreditou muito do que mostravam para ele. E aí, ele como guru do governo Bolsonaro, obviamente, desacreditou da pandemia e tudo mais, e das vacinas, né? Enfim, o fato é que o Olavo, durante toda a sua vida, sempre foi um cara da direita política, sempre foi muito respeitado na direita política, e, portanto, ele virou um ídolo da família Bolsonaro, e era tido como o cara por trás do governo, o cara que dava as ideias do governo, o cara, né? Enfim. Ele era muito respeitado mesmo, pessoal. Era tido como um grande ídolo ali na família Bolsonaro e no governo Bolsonaro. Mas por que o Olavo de Carvalho faleceu? Qual foi a causa dessa morte? E vale frisar logo de início aqui que não queremos politizar morte nenhuma. Isso é ridículo e não deveria ser feito por ninguém. A morte do Olavo tem que ser respeitada, a família dele tem que ser respeitada e que ele descanse em paz, obviamente. Mas o que eu vou expor aqui são fatos e não especulações. Não vou expor coisas que talvez sejam verdades. Não, o que eu vou expor aqui são verdades. Não tem discussões quanto a isso. O Olavo de Carvalho, há cerca de 9 dias, tinha sido diagnosticado com a doença Covid-19. Ele tinha testado positivo. Tanto é que ele cancelou seus compromissos em relação à doença Covid-19. 9 dias depois de ter sido diagnosticado, ele veio a falecer. A causa da morte do Olavo não foi divulgada até então. Podemos dizer que foi de Covid-19? Não podemos dizer. Não sabemos se foi. É muito grande a possibilidade que ele tenha morrido infectado com o vírus, não pelo vírus, né? Pelo vírus não sabemos, mas o vírus ainda estaria no corpo dele quando ele morreu. Não sei se essa foi a causa, mas estaria no corpo dele. Isso é fato. E também não temos informações oficiais se o Olavo tomou ou não tomou a vacina. Ele morava nos Estados Unidos da América, onde ele faleceu, e não sabemos se aos 74 anos ele já tinha tomado ou não a vacina, uma vez que ele era contra a vacina, e eu acredito que mesmo se ele tivesse tomado, ele não iria divulgar em respeito ao seu público, porque ele era contra, né? Enfim, então não sabemos se ele tomou ou se ele não tomou. E outra coisa também que é importante ressaltar: há cerca de um ano, o Olavo de Carvalho foi ao Brasil em busca de hospitais públicos, porque ele teve que ser internado em um hospital especialista em coração. Isso porque ele teve uma crise de angina, né, que é quase um infarto. Então ele teve problemas cardíacos, também ele teve um problema na bexiga nessa mesma época, ele teve que fazer uma cirurgia, ficou um bom tempo internado. Enfim, temos essas duas relações. Olavo de Carvalho teve problemas cardíacos há cerca de um ano e também teve Covid pouco tempo antes de morrer. Qual foi a causa da morte em específico? Não sabemos porque ainda não foi divulgado, mas esses que eu estou expondo aqui são fatos, não são discutíveis. E longe de mim, longe de qualquer um que esteja me assistindo, de politizar a morte do Olavo de Carvalho. Enfim, expor fatos é uma necessidade ao público. Fato é que o Olavo sempre minimizou mortes pela Covid-19, sempre minimizou a pandemia. Como eu disse para vocês, ele nunca acreditou no que mostravam para ele. Ele sempre foi um cara com o pé atrás, um conspiracionista, né? Ele sempre criou teorias da conspiração. A vida toda dele, ele criou teorias da conspiração. E na pandemia não foi diferente. Ele criou teorias da conspiração contra a pandemia. Enfim, ele foi infectado pela doença. Fato é que a doença existia. Antes dele falecer, ele descobriu isso da pior forma, foi infectado. E não sabemos se ele morreu pela doença ou por outra coisa, mas fato é que o vírus
muito provavelmente ainda estava no corpo dele quando ele faleceu. Seja pelo vírus ou não, mas o vírus estava no corpo dele. Enfim, pessoal, no mais é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre esse canal, mais sobre minhas opiniões políticas, porque nesse vídeo eu não vou ficar dando opiniões políticas, é um assunto delicado, mas eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês sobre minhas opiniões políticas, sobre meus posicionamentos, então se mantenham inscritos com o sininho ativado. Até a próxima e tchau!